Olá, meu aluno, minha aluna, meu futuro aprovado por cá, professor Wendel Silva aqui contigo, teu professor de matemática e raciocínio lógico, quem é claro aí, meu irmãozão, vai te direcionar até o caminho da tua aprovação, tá bom? Vamos aí para mais um super bloco, tá certo? Bloco importante aí, pode estar presente na tua prova, tá bom? Tem muitas coisas legais para ser trabalhada a respeito desse conteúdo. Conteúdo, como eu mais uma vez frisei, pode estar presente na tua prova, tá? Professor, mas qual que é o tópico da nossa aula de hoje? O tópico da nossa aula de hoje é a parte que se trata a respeito de negações lógicas. A gente vai trabalhar as negações dos nossos conectivos lógicos, tá? Você lembra dos nossos 5 conectivozinhos? Agora a gente vai abordar a negação desses 5 conectivos, tá certo? E só passando para te avisar que todas, sem exceção nenhuma, todas as questões que vão ser trabalhadas na nossa aula de hoje, todas são com foco na tua banca, tá? Todas as questões desse ano com foco na tua banca, é claro, totalmente voltadas e direcionadas para o teu concurso, tá? E eu também já quero pedir para você, meu aluno, meu futuro aprovado, você que ainda não me acompanha nas redes sociais, o Instagramzinho tá aí na tua tela, tá? @prof.wendelsilva. Qualquer dúvida que você tiver, dentro de qualquer uma das nossas questões, blocos e por aí vai, que estão sendo gravados até aqui, você pode estar mandando diretamente para mim, que eu vou ficar aí, obviamente, muito feliz em te auxiliar. Show de bola? Tranquilo? Não esquece, cara. O meu objetivo aqui é a tua aprovação, tá? Meu objetivo é que você chegue lá na prova, mande ver, gabarite todas as questões da tua prova sem ter, obviamente, dor de cabeça algum, tá? Então, meu irmãozão, sem mais delongas, bora para o materialzão. Ó, olha o nosso primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar é a negação, é claro, do nosso conectivo E. Tá? A gente vai trabalhar a negação aqui, ó, do meu conectivo E. Bora aqui, ó, a negação do nosso primeiro conectivo, que é quem, professor? Que é o meu conectivo E. O conectivo E, galera, ele tem duas formas de negação lógica, tá? Tem, é claro, a primeira forma, que é a mais cobrada, que é a que mais cai em prova, mas também tem a segunda forma, é claro, de negação do conectivo E, que também cai bastante em prova, mas não com tanta frequência, é claro, como essa primeira. Então vem comigo, ó. A primeira negação do conectivo E, você vai fazer o quê? Ó, presta atenção comigo. A primeira forma de negação do conectivo E, você vai negar toda a proposição. Ó, você vai negar tudo, ou seja, toda a proposição. E você vai fazer o quê, professor? E você vai trocar. Quem? Você vai trocar o conectivo E por quem, professor? Por o meu conectivo ou, tá? Você vai negar toda a proposição e vai fazer uma troca do conectivo E pelo conectivo ou. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos dizer aqui que eu tenho essa proposição aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Chove. Não, vamos lá. Um exemplo mais legal. Um exemplozinho mais interessante. Vamos lá. João é professor e Pedro é dentista. Aí ele vai lá e me pede a negação dessa minha frase aqui, ó. A negação dela pela primeira possibilidade de negação, ó. Você vai fazer o quê? Você vai negar toda essa proposição. Então aqui vai ficar o quê? Ó, João não é jogador ou não é professor. João não é professor. Ó, troca conectivo E por quem? Ó, pelo conectivo ou. Aí eu tenho aqui, ó, Pedro é dentista. Vai ficar como? Ó, Pedro não, ó, não é
dentista. Então, essa minha frase, ela está logicamente negada a essa minha afirmação que eu tenho anteriormente, ou seja, ela é a negação lógica dessa minha afirmação. E como eu estava te dizendo, ó, a negação do conectivo E, ela tem, é claro, duas formas de negação. Ela tem uma que é a mais cobrada, que no caso é essa primeira forma de negação, que é onde você vai negar toda a proposição e vai trocar o conectivo E pelo conectivo O. E você também tem a segunda forma de negação também, ó. A segunda forma de negação, ela é essa aqui, ó. Poucos alunos conhecem ela, tá? Poucos alunos conhecem essa segunda forma de negação, mas ela é muito importante e a tua banca, só te avisando aqui, ó. A banca cobra ela com muita frequência nas provas, tá? Então já pega o bizu comigo aqui. Você inclusive vai ver questão dela aqui nas nossas questões. Ó, professor, a segunda forma de negação do conectivo E, ó. A segunda forma de negação do conectivo E, você vai fazer o quê, ó? Você vai manter o começo da proposição, ó. Você mantém o começo da proposição. E você nega, ó, o final. Só que, porém, você vai ter que fazer uma troca. Uma troca de quem, professor? Você vai ter que fazer uma troca de quem, professor? Do conectivo E por o meu conectivo se então, tá? Então você vai ter que fazer essa troca aqui, ó. Você vai ter que manter o começo da proposição, negar o final dela e substituir, ou seja, trocar esse conectivo E pelo meu conectivo se então, tá? Eu vou usar aqui o mesmo exemplo do que eu usei anteriormente aqui, ó. O mesmo exemplo, ó. Vou usar aquele aqui de novo, ó. Vamos lá. João é professor, ó. João é professor. Aí você vai botar, ó. E Pedro, ó. Pedro é dentista. Até aqui tudo bem, professor. Aqui, ó, já tá certinho. Aí eu quero a minha negação aqui pela segunda possibilidade. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou manter o começo. Ó. Quem é o começo aqui? Quem vem antes do E. Então eu vou manter ele, ó. Troco o E pelo se então, não esquece. Então vai ficar o quê? Ó, João é professor. Então, ó, se João é professor, aí você vai botar, ó, então, ó, então, aí você pensa comigo, então, Pedro, ó, tem que negar o final, aqui não é Pedro é dentista, vai ficar como, ó, Pedro não é dentista. Então, ó, pega o bizu comigo. Essa é a minha segunda forma de negação do conectivo E, tá? Agora, professor, quando é que eu sei que eu vou ter que usar essa segunda forma de negação do conectivo E? Quando, obviamente, lá nas suas alternativas não tiver a primeira forma de negação dele, tá? Se lá nas tuas alternativas não tiver a primeira forma de negação dele, aí você vai procurar a segunda, tá? Que é o que? Manter o começo, negar o final e trocar o E pelo conectivo se então, tá bom? E aqui, ó, eu vou colocar aqui do ladinho a simbologia dessas negações, tá? Aqui, ó, negaçãozinha, ó, do conectivo E, ó. Negações do conectivo E, ela tem duas formas de negação, ó. Primeira possibilidade é o que, professor? Nega tudo, troca conectivo E pelo conectivo O. Segunda forma de negação do conectivo E, ó. Manter o começo, que é a primeira proposição, tá? Trocar o conectivo E pelo conectivo se então, ó, e negar o final, ó, negar a segunda proposição.
Professor, então quer dizer que isso daqui é o quê? Que isso aqui é a segunda forma de negação do meu conectivo E? Exatamente. E mais uma vez frisando, ó, você só vai usar essa segunda forma de negação quando lá nas suas alternativas que você tem, obviamente, não tiver a primeira forma de negação lógica, tá? Se lá não tiver a primeira forma de negação lógica, aí você vai procurar quem? Ó, você vai procurar a segunda forma de negação lógica, tá bom? Pegou o bizu comigo? Professor, tudo ok até aqui, tudo legal, não é? Show de bola. Então, meu irmãozão, ó, bora para o próximo conectivo, tá? Falamos aqui da negação do conectivo E, onde você viu que tem duas formas de negação, e tem muitos alunos que se prendem, quando estão estudando isso aqui, a uma única forma de negação, sendo que não. O conectivo, ele tem duas formas, só que tem muito aluno que só estuda uma, que no caso é a primeira, e realmente é a mais cobrada, mas como está se tratando da tua banca, e a tua banca, você sabe, ela gosta muito de entreter o candidato. Então tem que prestar muita atenção que você tem que estudar tudo. Todas as formas de negação. E a segunda forma de negação, ela tem uma grande recorrência de cair em prova. Ou seja, na tua banca ela cobra bastante, tá? Vamos agora para o próximo conectivo, ó. O próximo conectivo, ele é o conectivo OU. O conectivo OU, ele tem uma única formazinha de negação lógica, tá? Que é você negar também toda a proposição e fazer a troca do conectivo OU pelo conectivo E, tá? Ó, que é o que a gente chama de Leite Morgan, tá? Negação do E, ó, negação do E, ó, troca pelo OU. Negação do OU, ó, troca pelo E. Professor, então aqui eu tenho uma frase, ó, Luiz é pedreiro ou Jonas é policial. Então vai ficar o quê, ó? Negar tudo, trocar o E pelo O, vai ficar o quê, ó? Trocar o O pelo E, vai ficar o quê? Luiz não é pedreiro. Ó, aonde tinha o conectivo O, ó, troca pelo conectivo E. Então, ó, pedreiro, Luiz não é pedreiro e Jonas não é policial, ó. E aqui é a simbologia dessas negações, ó. A negação do ou nega tudo, ó, como eu falei, e troca o ou pelo conectivo E, tá bom? Ah, professor, quer dizer que é só isso? Tem uma única formazinha de negação dentro do conectivo ou, né? Exatamente, só tem uma única forma, que é o que a gente chama ali de Leite Morgan, tá? Muito tranquilo, muito simples, sem dor de cabeça nenhuma, tá certo? Professor, então quer dizer que é só isso que a gente precisa fazer, não é só isso. Só isso já mata a questão. Tá? Bora agora para o próximo conectivo. O nosso próximo conectivo, que a gente vai comentar agora, é o meu conectivo cientão, o meu condicional, tá? O meu conectivo cientão, que é o meu condicional, você vai fazer o seguinte, ó, você vai lembrar de um mnemônico chamado de mané. Pessoal, como assim mnemônico chamado de mané? Calma que eu vou te explicar agora. Ó, o mané funciona da seguinte forma: você vai manter o começo da proposição e você vai negar o final dela. Só que você vai fazer uma troca, ó, do conectivo se então pelo conectivo e. Então veja a proposição aqui, ó. Eu tenho uma proposição aqui assim, ó. Se estudo, então passo. O começo é a palavra estudo, então vou manter o começo. Vou trocar o conectivo se então pelo e e vou negar o final. Negar o final vai ficar o quê, ó? Não passo. Então essa proposição, ela vai ficar exatamente dessa forma, ó. Estudo e não passo. E aqui, ó, é a simbologia dessas negações, ó. Negação do conectivo se então, manter o começo, negar o final, e aonde tem o se então, ó, trocar ele pelo conectivo e, tá? Então é como eu te falei, ó, aqui não tem dor de cabeça alguma. Somente você lembrar ali daquele mnemônicozinho do mané. Lembrou do mnemônicozinho do mané? Ó, você já matou as questões tranquilamente, tá? Sem dor de cabeça alguma. Você mataria a questão, ficaria super tranquilo, ó, e já ganharia ali, é claro, um ponto extra para a tua prova, tá bom? Show de bola, tranquilo, meu irmãozão, tá simplesmente de boas. Professor, tudo legal, tudo nas manhas aqui, tá dando para entender tudo direitinho, show de bola. Então agora a gente vai para mais uma, tá? Agora a gente vai para a próxima questão,
tá? Para o próximo conectivo, perdão, que agora é o conectivo ou. Ó, deixa eu te falar um negócio. O conectivo ou, ele tem 4 formas de negação lógica. Tem 4 maneiras de você negar esse conectivo ou. Da mesma forma é o conectivo se, somente se. Vamos detalhar comigo aqui, ó. Professor, então o conectivo ou, o senhor falou pra gente que tem 4 formas de serem negados, né? Exatamente, falei isso para você. Ó, tem as 2 primeiras formas de negar ele, que são as mais cobradas, mas também tem mais outras 2 formas de negar ele. Mas essas outras 2 formas você só usa ela quando nas alternativas não tem as 2 primeiras, ó. Vamos imaginar comigo, eu até separei assim, ó, negação do ou com se somente se. Por quê? Porque nas primeiras possibilidades, você vai ter que realizar uma troca. Uma troca de quem? Do conectivo ou pelo conectivo se somente se. Tá? Então, a primeira possibilidade, a primeira forma de negar o conectivo ou, você não vai fazer outra coisa. Você vai apenas trocar o conectivo ou pelo conectivo se somente se, tá? Então vamos lá, primeira forma de negar. Eu tenho aqui, ó, ou compro um carro ou reforma a casa. Primeira forma de negar, ó, troca o ou pelo se somente se. Então fica como, ó, compro um carro se somente se reforma a casa. Essa daqui, ela é a primeira forma, a primeira maneira de negar o conectivo ou, tá? Agora, se por algum motivo lá nas alternativas não tiver essa primeira forma de negar o conectivo ou, você vai ter que procurar quem, ó? Você vai ter que procurar a segunda forma de negar o conectivo. E a segunda forma de negar esse conectivo ou é o que, ó? É apenas negar toda a proposição, ó, nega a proposição e troca o ou pelo conectivo se somente se, tá? Lembrando, essa é a segunda forma de negação lógica dela. Mas quando que eu vou utilizar ela, professor? Quando lá nas suas alternativas não tiver a primeira forma, tá? Então, se lá nas suas alternativas não tiver a primeira forma de negação, aí você vai procurar a segunda forma de negação, onde a segunda forma de negação do conectivo ou você vai o que? Negar toda a proposição e vai realizar a troca do conectivo ou do conectivo ou pelo conectivo se então, tá? Agora a gente tem a nossa terceira e quarta forma de negação do conectivo ou. Ó, essa terceira e a quarta forma, você só utiliza ela quando nas suas alternativas não tem as primeiras, tá? Não tem tanto a primeira ou não tem a segunda forma de negação. Aí quando isso não acontece, aí você tem que procurar a terceira e a quarta forma, tá? Vamos lá comigo, ó. A terceira forma eu separei da seguinte maneira, ó. Negação do ou com ou. Por que eu separei negação do ou com ou? Porque o conectivo ou ele vai continuar. Ele não vai trocar por ninguém. Isso na terceira e na quarta, tá? Ele não vai ser trocado por ninguém. Só que o detalhe aqui é que você terá que negar a primeira parte, ó. Negar a primeira parte e repetir a segunda parte, tá? Então eu tenho aqui, ó, ou compro um carro ou reforma a casa. Primeira, ou seja, terceira forma de negação lógica. Nega a primeira, repete a segunda e o ou continua, tá? Vai ficar como ou não compra um carro ou reforma a casa. A quarta forma de negação é exatamente o contrário, ó. Você vai o quê? Você vai repetir a primeira parte, tá? Você repete a primeira parte e você nega a segunda parte, ó. E o conectivo ou permanece da maneira como ele está, tá? Professor, então quer dizer que é isso mesmo que eu tenho que fazer, não é exatamente isso. Como eu te falei, conectivo ou tem 4 formas de negar ele. Tem, é claro, as 2 primeiras, que eu acredito que são as que vocês mais conhecem, mas também tem a minha terceira e quarta forma de negar, tá? Que é onde o conectivo ou ele continua ali. Ele não é trocado por ninguém, tá?
Só que você tem que ir na terceira, negar a primeira parte e repetir a segunda parte. Na quarta possibilidade, na quarta forma de negação, repete a primeira parte e nega a segunda parte, tá? E aqui, ó, tem a simbologia dessas negações, ó. Ó, primeira forma de negação, troca o ou pelo se somente se. Segunda possibilidade, nega todas as proposições e troca o ou pelo se somente se. Terceira possibilidade, conectivo ou continua agora. Nega a primeira parte, repete a segunda parte. Quarta possibilidade, repete a primeira parte, nega a segunda parte e o ou continua, tá? Eu sei que você deve ter ficado um pouco, professor, é muita coisa, realmente são muita coisa, tá? Mas esse é o caminho que tu precisa aprender, tá? Isso aqui é muito cobrado em prova, principalmente na tua banca. Então tem que prestar atenção direitinho para não, obviamente, não cair em nenhuma pegadinha do examinador. Show de bola? Tranquilo, meu irmãozão? De boas? Então bora agora para a próxima. Ó, próximo conectivo. Próximo conectivo é o se somente se. É a mesma coisa, só que de maneira contrária, tá? O que você fez aqui no conectivo ou você vai fazer também no conectivo se somente se, ó. Ele também tem 4 formas de negação, tá? Tem as duas primeiras formas, ó. As duas primeiras, ó, você vai trocar o se somente se pelo ou. Então eu tenho ali, ó, primeira possibilidade, estudo se somente se eu acordo cedo. A primeira só vai trocar conectivo se somente se pelo ou. Então vai ficar ou estudo ou acordo cedo. Essa sentença já está logicamente negada. A segunda forma de negação dela é o que? Nega toda a proposição. Como você pode ver, ó, nega toda a proposição e faz a troca. De quem? Ó? Do conectivo se e somente se. Por quem, professor? Pelo conectivo ou. É só isso. Então, ó, professor, mas quando é que a gente usa mesmo essa segunda forma? Quando lá nas suas alternativas não tiver a primeira, tá? Se lá nas alternativas não tiver a primeira forma de negação do conectivo ou, aí você vai procurar a segunda, que é negar toda a proposição e trocar o se somente se pelo ou, tá? Se não tiver. Professor, agora tem a terceira e a quarta forma de negação, não é? Sim, a terceira e a quarta forma de negação. Eu separei elas da seguinte maneira, ó. Negação do se somente se com se somente se, por quê? Porque o conectivo se somente se, ele não vai ser trocado mais por ninguém. Ele vai ser mantido, ele vai continuar ali, tá? Só que você vai ter que fazer o seguinte, ó, terceira e quarta forma de negar ele. Ó, nega a primeira parte, repete a segunda parte. Quem é a primeira parte? Estudo. Vai ficar como? Ó, não estudo. Não estudo se somente se acordo cedo. Essa é a terceira forma de negar. A quarta forma é o que? Repetir o começo, negar o final, tá? Então vai ficar o que? Ó, vamos lá. Estudo se e somente se não acordo cedo. Tá? Essa aqui é a quarta forma de negar. Mas lembrando, quando que a gente vai usar elas? Quando não tiver nem a primeira nem a segunda possibilidade de negação lá nas alternativas, tá? E aqui são as simbologias das negações no qual eu estava falando para você, ó. Negação do se somente se. Primeira possibilidade, troca pelo ou. Segunda forma de negação, troca, ou seja, se somente se pelo ou, mas também nega toda a proposição, nega as duas proposições que eu tenho ali. Terceira possibilidade, conectivo se somente se continua, só que a gente tem o quê? A gente tem que negar a primeira parte e repetir a segunda parte. Aí a gente agora tem quem? Ó, o meu conectivo se somente se na quarta possibilidade. Continua, só que repete a primeira parte e nega a segunda parte, tá? Essas são as 4 formas de negação do conectivo se somente se. Professor, mas é o contrário do que a gente faria no ou. Exatamente, é o contrário do que a gente faria no conectivo ou. Professor, mas é chato, é muitas negações. Pois é, são muitas negações. Mas como a tua banca gosta de cobrar em prova, a gente não pode se dar ao luxo de estudar somente aquilo que a gente quer. Tem que estudar o que a banca cobra, e ela cobra isso. Então, por isso que a gente tem que trabalhar tudo de forma bem detalhada, para que você, obviamente, não venha a sentir absolutamente nenhuma dificuldade em relação a isso, tá bom? Agora a gente vai resolver algumas questõezinhas aí para poder te ajudar a fixar o que foi dito aqui, tá?
Olha só a nossa primeira questão do nosso materialzão. Ó, a primeira questão ela fala assim, ó: não quero debate, mas tenho receio de debater. Com base na proposição P precedente, julguem os itens que se seguem referente a aspectos atinentes à lógica sentencial. A proposição P é equivalente à negação se não quero debate, então tenho receio de debater. Galera, ó, ele falou que aqui é um mas. Um mas, para quem não sabe, é um conectivo E, tá? Então aqui essa frase é um conectivo E. E você aprendeu comigo lá no comecinho, ó, que a negação do conectivo E tem duas formas de negação. A primeira, trocar o E pelo ou e nega toda a proposição. Segunda, manter o começo, negar o final e trocar o E pelo se então, tá? Olha para cá, ó. Ele não trocou pelo ou, então não tem a primeira forma de negação. Vamos ver se ele fez a segunda. A segunda, lembra lá comigo, ó, manter o começo da proposição. Quem é o começo da proposição? Ó, o começo da proposição é tudo isso aqui, ó. Mantém o começo da proposição. Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar assim, ó, se não quero debate, ó, se não quero debate, ó, troca o E pelo conectivo se então, ó, aí vamos lá, negar o final. Quem é o final aqui, ó? Não tenho receio de debater, vou negar ele, só que ele já está negativo. Lembra comigo, quando a gente vai negar uma proposição e essa proposição ali que você está negando, ela já está negativa, ela volta para você de maneira positiva, tá? Então, esse não que está aqui, ele vai sair, tá? Então, vai ficar como, professor? Ó, vai ficar igual a como, ó, tenho, ó, porque o não vai sair, tenho receio, ó, receio de... Deixa eu ajeitar aqui, que tenho receio de debater, tá? Aí vai ficar exatamente dessa forma. Tenho receio de debater. Professor, então essa afirmação aqui é a mesma que essa, né? É. Então, ó, gabaritozinho aqui é certo. Tem muito aluno que marcaria esse gabarito aqui errado. Por quê? Porque muitos alunos se prendem somente à possibilidade de que existe somente uma forma de negação no conectivo E. E não. Eu te mostrei que tem duas formas de negação. E é muito importante, como você vê essa questão desse ano, que é muito importante você saber que existe duas formas de negação. Por quê? Porque o examinador cobra em prova. Tá? E como caiu na tua prova, e tem muito aluno que erraria essa questão aqui, porque marcaria o gabarito dessa questão errado. Por quê? Porque a maioria, a grande maioria, maciçamente falando, eles se prendem somente a uma forma de negação, sendo que existe duas, tá? Agora vamos para a segunda questão. O segundo exemplo aqui que eu quero te mostrar também, outra pegadinha, ó. À luz da lógica sentencial, julguem o item seguinte acerca da proposição P. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. Ó, a negação do consequente da proposição P, expressa pelo juiz, não anulará a prova ou não soltará o acusado. Professor, aqui é um conectivo se então, né? A negação do se então é o bizu do mané. É manter o começo e negar o final. Só que tem uma pegadinha aqui, cara. Deixa eu te falar, ó. Inclusive, ele deixou o então aqui, ó, oculto. Isso aqui é um conectivo se então, tá? Porque começou com se, então aqui é o então. Deixa eu falar um negócio pra ti, cara, ó. Se eu tenho um conectivo se então, por exemplo, se eu tenho essa proposição aqui, ó. Se estudo, então passo. Pessoal, dentro do conectivo se então, existe uma coisa que a gente chama de antecedente e consequente. O que é um antecedente? Ó, o antecedente é quem vem antes do então. Quem vem antes do então, a gente chama, ó,
de antecedente. Quem vem após o então, a gente chama de consequente. Olha para cá o que a questão está pedindo. Ó. A questão está pedindo a negação do consequente, pessoal. Ó, se ele quer a negação do consequente, ele quer a negação apenas de quem vem depois do então na questão. E essa questão aqui ela é muito cruel, porque isso é uma pegadinha. Porque o aluno acha que a negação é do conectivo se então, e não. Ele pede somente a negação do consequente, ó. E o consequente é só isso aqui, ó. Professor, então isso daqui é o consequente. Por quê? Porque é quem vem depois do então. Então vai ficar como aqui, professor? Ó, aqui vai ficar, ó, o conectivo é o E. Se o conectivo é o E, a negação do E aqui, que é o consequente, vai ficar como, ó, o juiz não anulará a prova, ó, não anulará a prova. Aí você vai botar, ó, ou troca conectivo E pelo conectivo O e vai ficar como, ó, não soltará o acusado, ó. Aí olha para cá, vamos ver se ele colocou exatamente assim, ó. O juiz não anulará a prova ou não soltará acusado. Então esse gabarito aqui, ó, é um gabarito certo e eu posso te garantir que boa parte dos alunos erraria essa questão aqui. Por quê? Porque o aluno ele olha para o enunciado, ele vê o conectivo se então. Então ele acha que a negação é do conectivo se então. Só que ele esquece de ler o enunciado de maneira correta. O enunciado da questão, ele está pedindo a negação do consequente. E o consequente é somente a parte final de quem vem depois do então, tá? Então tem que prestar atenção muito bem dentro desses pontos da questão para não perder, tá? Isso aqui é muito cruel, porque o aluno perde a questão aqui porque ele acha que é a negação de todo o conectivo se então, e não. Ele pede somente a negação do consequente. Professor, e se ele pede a negação do antecedente? Você ia negar só o começo lá, tá? Quem vem antes do então, tá bom? Então, meu irmãozão, espero que você tenha gostado das dicas que eu te passei na aula de hoje, tá? Não esquece, meu objetivo aqui é a tua aprovação, tá? Em breve vou ver você com o nome aí no Diário Oficial, no DOI, como aprovado, tá bom? Então, meu irmãozão, não esquece. Gostou da aula de hoje, ó? Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.